Nós vamos continuar na exposição do Evangelho de Mateus. Estamos no capítulo 25. Vimos no sermão anterior a primeira parábola da série de 3 que o Senhor nos propõe no capítulo 25. Parábolas estas que nos remetem ao que ele acabou de explicar no capítulo anterior, capítulo 24. Então entenda, o capítulo 24 você tem um panorama geral de como vão ser os finais dos tempos. Em primeiro lugar, o Senhor ensina a respeito da queda de Jerusalém no ano 70, que serve como sombra, como tipo do que vai acontecer na sua segunda vinda. Ou seja, a destruição de Jerusalém aponta para o mundo que vai ser destruído e reconstruído na segunda vinda de Cristo. Até o capítulo 24, verso 34, nós temos essa informação. A partir do verso 35 do capítulo 24, nós temos então a segunda vinda de Cristo sendo explicada. A primeira, você tem sinais, terremotos, você tem fome, tantos sinais visíveis que o Senhor destruiria Jerusalém no ano 70. Mas a segunda vinda de Cristo, é dito, ele vem como um ladrão da noite, que ninguém pode perceber a sua chegada. Ou seja, é a imprevisibilidade da chegada do Senhor, que nos ensina o princípio da primeira parábola, que é a parábola das 10 virgens. Veja, capítulo 25, verso de 1 a 13. A imprevisibilidade do Senhor. As virgens que têm sobre as suas mãos tochas e esperam um noivo, e algumas não levam consigo o azeite necessário para manter viva aquela chama da tocha, e o noivo chega e elas não têm como entrar na festa, ficam de fora, para que o homem esteja sempre atento, porque ninguém sabe a hora que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Então vem a segunda parábola, do verso 14 até o verso 30, e é essa parábola que nós vamos ler agora. Ouçam a palavra do Senhor. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que se tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Só até aí. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Senhor, Tu que és o dono da nossa vida, Tu que tens todos os bens que temos em nossas mãos, ensina-nos, Senhor,
o valor adequado que devemos dar a essas coisas. Ensina-nos também a dar o valor devido às coisas do Teu reino. Tu sabes que isso não é natural para o pecador. Tu conheces o nosso coração. Se fosse natural, o Senhor não precisava nos exortar nessa noite. Então, Senhor, mata mais uma vez o nosso velho homem e nos ensina, Senhor, como viver como novas criaturas, dando valor real àquilo que tem valor e desmerecendo aquilo que é passageiro. Ensina-nos isso, Senhor, por meio da pregação. E Tu sabes que o vaso que o Senhor tem para usar é frágil e é imperfeito. Então usa-o segundo o Teu Espírito. Enche a boca do Teu servo para que saia palavras somente do Senhor. Abre os ouvidos do Teu povo para que eles possam saber lidar com os bens que o Senhor os deu. E se no nosso meio alguém não conhece Teu Filho, que essa pessoa possa enxergar o maior de todos os tesouros dessa terra, Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Poucas coisas na vida são piores do que você esperar. Esperar é uma atividade que ninguém gosta. É triste ter que esperar. Mas tem uma coisa pior do que esperar, é esperar sem ter o que fazer. É você esperar e não tem nada ali para lhe distrair. Por exemplo, você está numa fila de banco e tem a oportunidade ali de passar meia hora, 40 minutos até. E você tem a oportunidade também de usar aquele tempo para um tesouro ser colocado em prática. Ali você pode conversar com alguém, você pode evangelizar alguém, você pode usar aquele tempo para uma coisa boa. E assim, quando menos você espera, já chegou sua vez. Você pode também estar passando uma dificuldade, precisar de ir ao médico. E médicos, eles tomam muito nosso tempo na sala de espera. Eles têm muita gente para atender e é apenas uma pessoa para atender muita gente. Então, você já se prepara que vai passar muito tempo lá. Ultimamente, desde que minha esposa engravidou, estou muito ciente do que é esperar, porque praticamente 2, 3 vezes por semana nós temos ido aos médicos, e isso toma muito tempo. A diferença é que você aprende a lidar com a espera. Então você se programa, vai para o consultório e leva ali para a sala de espera um livro. Eu levo meu material e muitos sermões já foram feitos ali a partir do consultório. E você vai usando um tempo de espera para não ficar inerte, para produzir enquanto aguarda. É exatamente essa imagem do texto de Mateus 25. Jesus está dizendo: eu sou esse Senhor, veja, verso de número 1, pois será como um homem que, ausentando-se do país, certamente aqui a imagem é Cristo, ele se ausentou do seu reino visível, e entenda, é uma imagem para que você possa compreender que ele foi preparar a morada, mas não quer dizer literalmente que Jesus não está conosco, porque ele é um ser espiritual, ele tanto está no céu como ele está na terra. Então aqui é simplesmente uma figura dessa realidade. Ele se ausentou do lugar e ele deixou os seus servos esperando. E nesse período entre a sua primeira vinda e sua segunda vinda, um tempo de muita espera. Para se ter noção, já esperamos há 2000 e poucos anos a vinda do Senhor, que parece tardar, mas que é certa a sua volta. Nesse período de espera, você não foi convocado por Deus como servo dele para ficar parado, inerte, sem fazer nada.
Deus lhe chamou para, durante a espera entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, você trabalhar, você exercitar aquilo que o Senhor lhe deu. E é exatamente assim que a parábola está sendo posta. A primeira, parábola das virgens, como vimos, fala da imprevisibilidade da volta do Senhor, para que eu esteja sempre vigilante, porque a qualquer momento Ele vai voltar. A terceira parábola fala que na sua vinda haverá juízo, para que eu entenda que o Senhor é justo juiz, Ele dará pago a cada um. Mas a parábola do meio, chamada parábola dos servos, ou dos talentos, essa parábola me ensina a trabalhar no reino do Senhor. Ela pode ser dividida, em pelo menos 3 pontos, e são nesses pontos que eu vou me basear a partir de agora. O primeiro ponto da parábola do Senhor, ela pode ser compreendido, o primeiro ponto, no verso 14 e 15. Veja, o primeiro verso 14 diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. Entenda que esse homem era um homem rico, era um senhor cheio de posses, e ele está negociando em um país estranho, e ele deixa aqui pessoas delegadas para cuidar dos seus bens. E ele vai separar esses bens que ele tem e confiar a esses homens. Veja, a relação que o Senhor tem com essas criaturas, com esses servos, é uma relação de confiança. Deus entregou um tesouro para os seus servos. E esses servos precisam entender: o tesouro não é meu. Tudo que você tem, todos os bens, sua casa, seu carro, suas roupas, seu tempo, sua inteligência, tudo isso é do Senhor. Determinado autor diz assim: só tem uma coisa que o servo pode chamar de seu: o pecado. Só tem algo que é de minha propriedade. Só uma coisa eu mesmo consegui para mim: ser pecador. Em Adão nós fomos feitos pecadores, e nós temos sim honrado a história dos nossos antecedentes pecadores. Somos diligentes no pecado. Se tem alguma coisa que é sua, é o pecado. Mas tudo que há de bom vem e procede desse Senhor. Tiago diz: toda boa dádiva, todo bom dom perfeito procede do Pai das luzes. Ou seja, todo benefício que nós temos vem do Senhor. Ele é proprietário. Então se apegue a essa primeira informação. Veja, tudo que eu tenho é do Senhor. Porque se você entender essa primeira informação, você não vai cair no mesmo erro de muitos quando leem o segundo versículo. O verso 15 diz assim: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E alguém vai começar aqui a discutir com Deus: ó Senhor, tu destes 5 talentos para fulano, 2 talentos para ciclano, mas a mim o Senhor só deu 1. E você começa a pensar nessas coisas e dizer: Deus é injusto, porque eu queria ter 5, Ele me deu 1. Eu queria ter pelo menos 2, Ele me deu 1. Então você volta para o ponto de partida. Eu não tinha nada, e Ele me deu um tesouro. Como é que eu posso saber que é um tesouro? Veja, se alguém não tem nada e outra pessoa lhe dá, seja lá o que for, ela já está no lucro. Nós deveríamos pensar assim: em primeiro lugar, uma pessoa pobre, quando ela recebe algum benefício de alguém de bom coração, deveria agradecer, seja muito ou pouco. É estranho, por exemplo, quando um mendigo ele se aproxima do seu carro e você tem, o único dinheiro que você tem ali é 20 centavos.
e você prontamente dá os 20 centavos, ele sai com raiva. Ele é mendigo. Como é que ele está discutindo com você? Você não tinha obrigação de dar absolutamente nada, e você de bom grado dá, e ele ainda sai falando. Costumeiramente, nós não gostamos quando isso acontece. E por que você acha que Deus tem a obrigação de lhe dar mais do que você tem? A Bíblia nos trata como pobres. A Bíblia diz que o homem é miserável. Ou seja, você já está no lucro. O que é um talento? Veja, um talento não é um dom. Pode ser em outro contexto, mas especificamente aqui, se você interpretar isso, né, quem talento é a interpretação, porque não é um talento nesse sentido. O talento aqui é uma medida, pode ser medida de peso, pode ser medida monetária. Se for medida monetária, na época você poderia ter um talento de cobre, um talento de prata e um talento de ouro. E aí você teria vários valores, né, para cada talento. Certamente é um homem rico, então os talentos que ele está lidando aqui são talentos de ouro. Há uma divergência, né, entre os comentaristas a respeito de valores, o que valia um talento. Mas certamente valeria 1 ou mais anos de trabalho, um ano inteiro ou mais anos de trabalho de um trabalhador. Ou seja, era muito dinheiro. Um talento era muito dinheiro. Você é servo, não tem nada, Deus lhe dá um talento. E você ainda reclama. E ele dá 5 a um, ele dá 2 a outro, e ele dá 1 a um terceiro. Deus é desigual. Deus é injusto. Eu queria que você meditasse um pouco sobre esse ponto aqui do texto. A desigualdade do Senhor. Quem é que prega igualdade? Quem prega igualdade são os homens ímpios da nossa época. Veja, igualdade é um pensamento socialista. E Deus não é comunista. Então Deus não é igualitário nesse sentido. Deus nunca prometeu dizendo assim, eu vou dar tudo igual a todos. Ele trata os desiguais nas suas desigualdades. Até um pai sabe o que é isso. Um pai tem 2, 3, 4 filhos, ele sabe que ele não pode dar tudo igual a todos. Só um pai louco pensa que precisa tratar todos da mesma forma, porque um pai sábio entende a necessidade de cada um dos seus filhos e trata segundo a necessidade. O nosso pensamento mundano e corrompido por essa maneira socialista de raciocinar nos faz entender que Deus tem que tratar todos de uma só forma, e isso não é verdade. Preste atenção. Se no mundo só existissem ricos, pense nesse mundo, o mundo onde todos são ricos, não tem ninguém necessitado. Nesse mundo, nesse país e nessa igreja, onde esse mundo está colocado, para que a diaconia? Para que um diácono que é ministro da misericórdia, que ajuda o necessitado? Veja só, revela Cristo. Cristo se compadece do necessitado. Quem é o diácono? Um diácono é um oficial como Cristo. Ele revela o Senhor como Ele é, na sua misericórdia. Para que ter presbítero num mundo, imagine, um mundo que todos tivessem educação completa da Escritura, todos conhecessem tudo da Escritura? Não faria sentido, por exemplo, ter presbítero. Mas nesse mundo de Deus, onde há desigualdade,
Deus mostra o amor que Ele tem pela igreja num dia como hoje, quando Ele nos dá diáconos e presbíteros, para que não haja um necessitado sequer no nosso meio, e para que ninguém se sinta fraco na fé, porque a doutrina e o governo da igreja estão em boas mãos. Pense mais ainda sobre isso. Se no mundo só existissem mães, quem faria a figura paterna? Às vezes você é mãe e você diz assim, bom mesmo é ser pai, porque pai parece que não faz nada. Todo o peso da criação parece estar com a mãe. Primeiro, isso não é verdade, biblicamente falando, a criação é de pai e mãe. Mas é lógico que pela função da mulher no lar, ela vai ter mais peso nesse sentido do que o homem. Ela passa mais tempo em casa, ela se dedica mais à família. Então não ache que o peso do outro é menor do que o seu. Ele tem outra função. E aí o filho diz assim, não, bom mesmo é ser pai. Porque pai manda, filho é ruim demais, filho só obedece. Mas o que seriam dos filhos se não houvesse pais? O que seriam dos pais se não houvessem filhos? Você entende que a multiforme graça do Senhor, ela vai sendo revelada em todos os cenários que o Senhor nos projeta. Em casa, no trabalho. Se todos fossem patrões, onde estavam os funcionários? É uma bênção ser funcionário, como é uma bênção também ser patrão. Se Deus lhe deu 1 talento, se Deus lhe deu 5 talentos, não importa. O que importa é que você cuide deles. Vamos pensar agora na pessoa aparentemente com menos responsabilidades a respeito desses talentos. O único talento que ele tem, veja, por algum motivo ele não se casou ainda, consequentemente não tem filhos, consequentemente o único talento que ele tem para cuidar é a sua própria alma. Então você, solteiro, você tem um grande tesouro nas suas mãos, a sua alma. Você quer entender o preço da sua alma? O tesouro que você tem em suas mãos? Cristo deu a vida por você. Se faltava algum valor na sua vida, está aí o valor. Cristo morreu na cruz por sua causa. E Ele deu, comprou e disse, eu vou preparar lugar, agora cuide da sua alma. É muita responsabilidade. Para quem é pai, para quem é mãe, para quem é casado e para quem é solteiro. Ninguém pode reclamar que não tem o que fazer, porque Deus deu responsabilidade a todos. Mas veja ainda, a partir do verso 16, como vai se desenrolar essa história. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Aqui começa o negócio a se desenvolver. O Senhor saiu, confiou o seu tesouro, dividiu em partes iguais. Veja, é igual sim, num sentido. Volte para o verso 15. O verso 15 diz assim, a cada um segundo a sua própria capacidade. Ou seja, o que você tem em mãos é o que Deus lhe deu, porque Ele lhe conhece, Ele sabe a sua própria capacidade. Não reclame. Então, o que tinha 5, Deus sabendo que ele podia ter 5, veja qual é a reação dele. O verso 16 diz, o que recebeu os 5 talentos saiu imediatamente a negociar. Ele não perdeu 1 segundo sequer, já saiu para negociar. Mas que termo estranho para falar de fé, de vida cristã. Negociar
com o que Deus me deu? Será essa uma boa linguagem para falar da minha fé? É certo que nós não devemos negociar os nossos princípios. Ninguém negocia valores, não deveria pelo menos. Mas nesse sentido que está sendo dado aqui, na parábola, você não só precisa negociar, você tem que negociar. Você tem que negociar. Pense comigo, o que é que faz um homem de negócio? Um bom homem de negócio é um homem que troca uma coisa que, ao seu ver, tem mais valor por uma coisa que tem menos valor. Ele tinha uma coisa de menos valor e ele troca por um de valor percebido por ele maior. Por exemplo, o homem vai casar noivo, já marcou o dia do casamento e ele precisa de um lugar para morar. Então, ele tem uma quantia, vamos dizer, uma quantia fechada de 100 mil reais para comprar uma casa. E alguém está construindo uma casa e quer vender essa casa na mesma quantia de 100 mil reais. Então, aí você tem o cenário perfeito. Alguém que quer vender, alguém que quer comprar. Alguém que percebe o valor dos 100 mil reais, ou seja, 100 mil reais em cédula, para ele vale mais do que um amontoado de tijolo, cimento, azulejo, cerâmica e tudo mais. Isso é um negócio se dá assim. Você pega um bem e você troca com outro. E você percebe maior valor naquilo. Assim se dá um negócio. Como é que esse negócio se dá na vida cristã? Eu tinha um bem e eu percebi um valor maior. E eu vendi para comprar. Os evangelhos nos ensinam que um homem que passava por determinado campo, um dia ele encontrou naquele campo um tesouro. E ele ficou tão animado por aquele tesouro, que ele saiu, vendeu tudo que tinha e voltou para comprar aquela terra. Do que aquela história fala? Do reino de Deus. O que é que aquela história estava me ensinando? Um crente no Senhor é um homem que pegou todos os benefícios desse mundo, todos os prazeres dessa terra, e olhando para eles disse: não tem valor nenhum. Eu vou trocar isso aqui por um bem eterno. Você sabe o que é ser cristão? É vender tudo por Cristo. Você sabia que ser cristão é sim, de certo modo, pagar um preço? Não é o preço da salvação, porque esse preço é impagável pelo homem, mas é o preço da vida cristã. Eu preciso vender todo dia a minha vontade e trocar pela vontade do Senhor. Eu preciso subjugar o que é menor por aquilo que é maior. Nós fazemos isso no nosso dia a dia. Um domingo pela manhã, para muitos, é um momento de descanso. Uma semana, falamos isso inclusive no outro sermão pela manhã, uma semana atarefada. Sábado eu vou sair com minha família, domingo eu vou descansar em casa. À noite eu vou para o culto. Então, dentre tantos casos assim, um homem diz: não vai ser assim. Na minha casa será diferente, porque eu entendo que mais vale para mim a presença do Senhor do que o conforto da minha casa. O que você fez hoje pela manhã, se você veio para o culto, foi um negócio.
Você trocou sua cama pela casa de Deus. Você trocou o aconchego do seu lar pelo aconchego do Senhor. Você trocou estar de lado de sua esposa e dos seus filhos para estar com muitas outras famílias. Porque a vida cristã é um negócio. E você precisa vender o que é menor para comprar o que é maior. Esse é o bom negociante, que todo dia vende aquilo que é do mundo e troca pelas coisas do Senhor. Mas existe ainda outro tipo de homem. O verso 18 diz: mas o que receberam um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Interessante, porque alguém já falou assim: dinheiro é como esterco, só serve se for espalhado. Dinheiro preso, dinheiro guardado, dinheiro sem se movimentar, ele perde o valor. Então, o dinheiro só serve se for espalhado, se ele estiver se movimentando. A roda da economia só funciona se você consumir, se você comprar, se você vender, se você negociar. Só funciona assim. Então, esse homem resolveu contrariar a economia. E ele diz: não, eu não vou vender nada. Eu não vou negociar nada. Por quê? Porque eu tenho medo. A Bíblia diz: os covardes não herdarão o reino dos céus. O céu não é coisa de covarde. Sabe por quê? Porque o primeiro homem a entrar no céu foi o que teve coragem de deixar sua glória e se encarnar. O primeiro homem a entrar no céu foi o homem que não teve medo de perseguição. O primeiro homem a entrar no céu foi o homem que não teve medo da cruz. Portanto, o covarde não entra no céu. O crente é um homem ou mulher corajoso e corajosa. Ele diz: não vou negociar, porque eu tenho medo. Esse é um sistema de pensamento que ainda está em vigor até hoje. Só me deu um. Talvez se ele tivesse me dado 5, aí tudo bem, eu ia negociar, porque eu ia negociar 1 e 4 ficava guardado, mas eu só tenho 1, se eu perder, ele me pega. Isso é o vitimismo que muita gente tem se escondido hoje. Eu não cresço na vida porque eu não nasci numa família rica. Eu nunca vou ter nada porque eu não tive oportunidade. E você começa se rebaixando. Isso só acontece porque eu não tive uma oportunidade diferente. Fulano, sim. E você vai se escondendo nesse tipo de vitimismo. E você vai se tornando uma pessoa cada vez mais covarde. Nos países reformados, os grandes empresários sempre foram os crentes. Você vê na Holanda, um dos maiores primeiros ministros que já teve na Holanda era um ex-pastor presbiteriano. Os melhores funcionários deveriam ser os crentes. Muitas vezes são os piores, porque sempre caem no erro do vitimismo. Pare de se esconder nisso. Se você tem 1, você se lembra: eu não tinha nada. 1, para quem não tinha nada, é riqueza. Pare de se esconder no vitimismo. E por outro lado, não tenha medo de arriscar. Não tenha medo de, no reino de Deus, se arriscar, de se gastar, de se entregar. Porque veja, todos os que arriscaram
a partir do verso 19 em diante, vem a lista. O que tinha 5 ganhou mais 5, o que tinha 2 ganhou mais 2, porque nunca ninguém investiu no reino de Deus para não receber nada em troca. Um bom patrão humano paga o salário devido. Você acha que o Senhor é pior do que um homem? Deus recompensa muito bem. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Então vai vir o dia em que haverá prestação de contas. Veja o verso 19. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Muito tempo, 2000 anos, 3000 anos, nós não sabemos. Ele vai voltar. E depois desse tempo, uma coisa é certa: ele vai pedir contas. Para quem já trabalhou ou tem funcionário ainda, sabe como funciona. Você trabalha uma jornada e no final da jornada de trabalho você tem um tempo onde o Senhor vai ali verificar os que trabalharam e vai pagar. Muitos trabalham por produção e vão receber de acordo com a produção. Os que trabalharam muito vão receber muito, os que trabalharam pouco vão receber pouco. E assim está se desenrolando aqui. Haverá o dia da prestação de contas. E aí vem o primeiro a se apresentar, veja o verso 20. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Me chama a atenção, irmãos, aqui em primeiro lugar, desses versículos, é a tranquilidade que vão ter os que trabalharam no reino de Deus. Os que foram diligentes com o que Deus lhe deu. Qual é o problema que eu vou ter? Por que eu tenho que ter medo do dia do juízo? A Escritura me ensina não a ter medo nesse sentido, ela me ensina a estar vigilante, mas não temeroso. Porque naquele dia, em primeiro lugar, eu preciso descansar, a salvação não depende de mim. Naquele dia também, em segundo lugar, eu preciso entender, se eu fui diligente, não há o que temer. Uma segurança que o crente tem. E aliado a essa segurança, vem as palavras do meu Senhor. Ele vai dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Você já ficou desanimado para as coisas de Deus? Nós ouvimos, irmãos, tantas histórias de pessoas que estão já completamente decepcionadas com a igreja. Decepcionadas com pastores, com presbíteros e com diáconos, com irmãos. Começam a falar mal da igreja e dizem assim: mas nunca eu quero conversa com a igreja. Se cansaram. Abra comigo, primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Verso 58. O apóstolo Paulo está falando aqui da obra de Cristo e da sua ressurreição. Veja o que ao final ele nos ensina. Portanto, meus amados, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor
o vosso trabalho não é em vão. A dificuldade que você tem em criar seus filhos não é em vão. Se você for diligente, Deus vai recompensar. A dificuldade que você tem de lidar com sua esposa, com seu marido, não é em vão. A dificuldade que você tem de se submeter ao seu patrão, a fazer o que ele manda, como diz a palavra de Deus, como quem estivesse trabalhando para o seu Senhor, também não é em vão. O trabalho que você desempenha aqui, se você é oficial, se você é um membro que faz trabalho mais discreto que ninguém vê, se ninguém nunca reconheceu, deixa ele dizer uma coisa: o Senhor reconhece. Se você passar a sua vida inteira aqui na terra e ninguém disser um muito obrigado, entenda, o reino de Deus não se resume simplesmente ao seu trabalho na igreja, mas em tudo que você faz. Se ninguém lhe disser um muito obrigado, um dia você vai ouvir do Senhor: servo bom e fiel, entra no gozo do Senhor. Veja que negócio você fez. Você era um miserável. Você estava com sua passagem garantida para o inferno. E alguém lhe deu 1, 2 ou 5 talentos. Você já está rico. E aí, no dia de prestar contas a esse Senhor, Ele lhe chama de servo bom e fiel. O que foi que eu fiz? Eu não tinha nada. Que negócio é esse que você não investe nada? Que alguém vem e lhe empresta o dinheiro e você com aquele dinheiro gera riqueza e depois ele lhe chama de fiel. E não só isso, ele diz: entra no gozo eterno. Você negociou bem. Você trocou os prazeres desse mundo, passageiros, temporários, pelo gozo eterno. Não existe empresário melhor do que um crente. Não existe negociante melhor nessa vida do que um crente fiel. Assim também como não há neutralidade nessa economia. Volte para o capítulo 25, por favor. Agora o acerto de contas com aquele servo infiel. Verso 24. Chegando por fim, o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com os juros o que é meu. Em primeiro lugar, veja, o Senhor não está admitindo aqui que ele é mau, porque ele põe como uma pergunta: se você sabia que eu sou isso? Ele não está afirmando. O que é que nos ajuda a provar esse ponto? O que ele diz em seguida: se você tivesse entregue meu dinheiro a um banqueiro, que não era grande negócio na época, e ele me desse pelo menos o juro, para mim estava ótimo. Ou seja, esse é um servo que tem paciência, um Senhor que tem misericórdia, um Senhor bondoso. Então Deus é bondoso. Se você faz muito ou pouco, todos vão receber a recompensa. Mas uma coisa é certa: não há neutralidade na economia do Senhor. Porque alguém vai dizer assim, preste atenção: eu nunca fiz nada de mal. Olha, Deus, eu estava lá na igreja todo domingo. Olha, eu nunca professei a fé, eu nunca me comprometi com a igreja, mas eu estava lá. Nunca desrespeitei os pastores,
nunca falei mal da palavra de Deus. E ele vai usar esse argumento contra o Senhor. Deus vai dizer: servo mau e infiel, o que foi que você fez com o que eu lhe dei? Você tem um tesouro aqui. Todo domingo você pode ouvir a palavra de Deus 2 vezes. Só no domingo. O que é que você tem feito com isso? Um dia você vai prestar contas disso. O que é que você quer ouvir? Servo bom e fiel, entra no meu gozo. O servo mau e infiel. Verso 28. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10. Pronto. Aqui acabou qualquer semelhança com doutrinação socialista, porque ele ainda, achando pouco, pega o nada que ele tem e dá o que tem muito. Acabou. Deus não é socialista. O Senhor é justo. Quem trabalha, come. Quem não trabalha, passa fome. Foi assim que Paulo nos ensinou. E no final, quem chegar diante do Senhor com vitimismo, dizendo: mas eu era pobre, eu não tinha nada, Deus, eu tinha que cuidar das minhas coisas. Então Deus vai dizer: servo infiel. Nós temos uma igreja de jovens, boa parte da igreja de jovens. Meus irmãos, não caiam nesse conto de vitimismo. Mudem essa sociedade. Mudem a maneira de pensar desse mundo. Agora, só faz isso quem trabalha na igreja e fora da igreja. Porque um dia você vai ouvir: Senhor, veja o que eu trouxe. Ele dirá: servo bom e fiel. O último estágio de um homem pecador é o que ele usa aqui. Ele diz: eu não fiz porque o Senhor é mau. Veja a que ponto chega o pecador. Ele não tinha nada, Deus lhe deu um tesouro, depois ele não faz nada com o tesouro e ainda vai dizer: a culpa é tua. Ah, filho de Adão. Filho de Adão. Porque Adão fez exatamente a mesma coisa. A culpa é da mulher que o Senhor me deu. A culpa é do Senhor e dela. O Senhor não vai receber esse seu argumento. Então vem a sentença a esse negligente. Verso 28 em diante: tirai-lhe, pois, o talento e dai o que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O negligente que tem pouco vai ficar sem nada. Mas se ele quer alguma coisa ainda para si, aí está o que ele vai ter: choro e ranger de dentes. O Senhor é assim, irmãos. Isso é justiça. Isso é justiça. Ele dá os bens dele e reparte da maneira que quer. Ele cobra de todos segundo a proporção que foi dada, porque se fosse diferente aí ele era injusto. E depois ele dá a sentença final. Se você é bom negociante, você vai trocar o gozo de agora pelo gozo eterno. Se você é um mau negociante, você vai trocar o gozo eterno pelo gozo temporário. E no final, o que você terá é isso aqui: choro e ranger de dentes. Deixe-me tirar ainda mais 2 conclusões finais,
que são aplicações práticas desse texto. É ruim esperar. É péssimo esperar. Mas lembre-se, só é tão ruim assim esperar quando você não tem o que fazer. Se envolva nas coisas de Deus. Use seu tempo para as coisas do reino. Se você trabalha no seu trabalho, se você estuda nos seus estudos, o que você faz, faça para o Senhor. E você vai ter tanta coisa para fazer, que você não vai achar essa vida demorada. Se você espera por Ele, não espere que a vida seja fácil. Se a comparação aqui é com o negociante, quem negocia sabe, amanhã, a maioria vai estar acordado 5, 6 horas da manhã, e vai passar um dia todo de muita dificuldade. De muita dificuldade. Mas no final do mês, vem a recompensa. Se você segue ao Senhor e é negociante nesses termos, não espere uma segunda-feira tranquila, uma semana e uma vida em paz. Saia amanhã, não como covarde, mas como alguém corajoso, e comece a negociar, trocando os bens temporais pelos bens eternos. Um dia é certo, o Senhor vai dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Amém.